Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Edson falando aqui com vocês. Hoje nós vamos apresentar aqui nesse projeto, utilizando o Visual Studio com os Xamarin Informes, onde o objetivo desse aplicativo é realizar um app que irá fazer o cálculo do IMC através da altura e do peso de uma pessoa. O nosso app irá calcular o valor do IMC e com esse valor nós vamos analisar aqui nessa tabela fixa as informações relacionadas a esse resultado do IMC. Nesse projeto nós vamos construir a interface com o XAML, nós vamos também falar sobre o stack layout e alguns componentes que serão utilizados, como o label, entry e o button. E o table view também, que a gente pode utilizar no desenvolvimento de uma estrutura, de uma tabela dentro do nosso layout. Eu já estou aqui com o projeto criado. O arquivo mainpage.xaml, vou clicar aqui nele duas vezes. Então nós iremos desenvolver o nosso layout dentro deste arquivo. Eu estou aqui dentro da primeira estrutura do nosso projeto. Observe que ele tem aqui 3 estruturas. Aqui na janela de gerenciador de soluções. Eu vou expandir a primeira pasta, primeira solução. E aqui dentro nós encontramos o arquivo mainpage.xaml. Clicando nele duas vezes, ele virá para esta tela. Inicialmente ele não estará com essa configuração. Então vocês podem se orientar por esta configuração que o professor está apresentando aqui para vocês e desenvolvendo o layout, realizando as mudanças em relação a cores, por exemplo, espaçamento, alguns atributos como o tamanho da fonte, alinhamento, posicionamento dos objetos, etc. Tá? Então aqui dentro nós abrimos, dentro do Content Page, que é o nosso conteúdo, né? O tamanho da tela principal do nosso aplicativo, né? Toda essa telona grande aqui, é o nosso Content Page. Aí dentro do Content Page nós estamos trabalhando com Stack Layout, onde foi definida uma cor. Diminuir aqui um pouquinho, essa bordinha clara, né? Esse bege em volta, mais clarinho, foi definido aqui, e alguns espaçamentos, né? Um espaçamento de 5, para não ficar grudado aqui nesse outro stack layout, e a orientação na vertical. Isso faz com que o nosso aplicativo ele se mantenha sempre nessa posição verticalmente. Depois, dentro desse stack layout, foi colocado um label, um texto, cálculo do IMC centralizado, alinhamento também dele aqui, né? Do elemento dentro centralizado, tamanho da fonte, tributo bold, que é o negrito, e a cor ciano. Dentro desse stack layout foi criado um outro stack layout para dar a visualização de uma outra moldura, né? Uma outra divisão aqui dentro, que é essa divisão marrom. Então, se vocês observarem nessa cor bege, mais clara por fora, é um stack layout. E aqui dentro tem outro stack layout, uma outra divisão, para dar essa visualização de uma moldura dentro de outra moldura. E aqui dentro foram definidos outros componentes, como por exemplo uma cor de fundo, espaçamento, foi colocado um label, foi colocado uma caixa de texto, que é o entry, foi colocado outro componente label, qual é o seu peso, uma outra caixa de texto, né, que é o componente entry. Aqui, em relação ao componente entry, eu destacaria uma propriedade, um atributo, melhor dizendo, né, muito importante, principalmente na hora que nós formos programar, desenvolver os eventos, os métodos desse aplicativo. Então observem aqui que nas caixinhas entry foi definido um xname e foi colocado um nome, txt altura, xname txt peso,
Esse XName, esse nome deste componente, é uma identificação dessa caixa de texto, dessa e desta, para nós podermos obter, pegar esses valores referenciados por esse nome lá na programação. Depois foi colocado um botãozinho. Eu já volto aqui para destacar um ponto importantíssimo aqui no botão. Depois foi colocado mais um label para aparecer o resultado, mais um label para aparecer um outro texto, e aqui dentro um destaque para esse item que é o Table View, onde a gente consegue construir uma estrutura. Dentro do Table View nós temos um Table Root, dentro do Table Root nós temos um Table Section, e dentro do Table Section nós temos as células, o Text Cell, que vai desenvolvendo como se fosse uma estrutura de tabelas, com espaçamentos pré-definidos e tudo mais. Esse Table View a gente consegue desenvolver alguns layouts também em formas aí de tabela dentro do nosso aplicativo. Mas vamos destacar agora um ponto importante. Aqui no botão, esse botãozinho calcular, ele vai ser clicado pelo usuário. Então isso a gente chama de um evento. Só que aqui dentro da programação C#, como nós estamos trabalhando com programação orientada a objetos, nós temos as classes e os métodos. Então aqui nós falamos que esse botão, ao ser clicado, ele vai chamar, entre aspas, ele vai chamar um método que será executado pela classe principal desse aplicativo. E para que isso aconteça, para que esse método seja executado, nós temos que adicionar aqui, então, no meu caso aqui na linha 42, onde está referenciado o meu botão, eu vou dar um espacinho aqui e vou colocar o atributo clicker. Observe que ao colocar o sinalzinho de igual, ele já abre as aspas automaticamente e já aparece uma informação, novo manipulador de evento. Ou, como eu comentei também, associa o evento é o clique, é a ação. E esse evento ele vai chamar, ele vai executar um método que será associado, que será criado relacionado a esse botão. Então aqui simplesmente nós podemos dar 2 cliques que ele já vai criar este método para a gente. Onde que ele cria esse método? Num outro arquivo que, se vocês observarem, está aqui em cima, o mainpage.xaml.cs, e também se encontra nessa estrutura logo abaixo do mainpage.xaml. E vamos observar então o que ele criou nesse arquivo. Ele criou o nosso método dentro dessa classe, dentro desse ambiente, nesse namespace principal. E é aqui que nós vamos fazer a programação para que esse evento tenha uma ação ao clique do usuário no botão calcular. Vou rodar aqui o aplicativo para a gente ver como que está ficando no emulador. Eu já tenho o meu emulador criado. Caso você não tenha o emulador criado, você vem aqui em ferramentas, Android Device Manager, confirma essa opção caso apareça aí para vocês. E aqui dentro desse gerenciador de dispositivos nós podemos criar o nosso emulador. Eu já tenho aquele criado, então eu vou no editar só para mostrar as configurações que eu usei aqui para vocês. Se vocês não tiverem esse emulador criado, vocês clicam em novo e façam as mesmas configurações que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu coloquei esse nome mesmo, padrão que já vem, mas eu poderia trocar, vou até trocar aqui para vocês, terem uma ideia. Posso colocar um nome qualquer, emulador teste, por exemplo. Eu gosto de usar essa base de dispositivo, que é o Pixels 2, o meu processador aqui que eu estou utilizando o x86, mas você tem a possibilidade de colocar uma outra configuração de acordo com o seu processador. O sistema operacional definido aqui no meu é o 9.0 e eu deixei marcado essas duas opções. Em relação a esse sistema operacional, é importante que você verifique se você instalou o SDK, a API, melhor dizendo, desse sistema operacional para que você possa usar aqui agora, senão ele não vai rodar. Eu já mostro para vocês
para vocês checarem se você instalou essa versão aqui. Senão você tem que escolher uma versão anterior a essa, né? Ou alguma versão de alguma API que você tem instalado. Mas aqui, por hora, é só clicar no salvar. Eu não vou clicar, vou clicar no salvar porque eu fiz alteração, né? Então, salvar. Ele vai fazer uma atualização aqui para mim. E eu posso iniciar direto por aqui também. Até em alguns casos, se você não estiver dando algum erro, não estiver funcionando por aqui, tente executar direto por aqui, então, que é o que eu vou fazer agora nesse momento. E aí ele vai demorar um tempinho, dependendo aí da configuração do computador, ele vai demorar em torno de um minutinho e meio, até 2 minutos para startar a primeira vez o emulador. Depois você não fecha mais esse emulador, você deixa ele aberto, que automaticamente, conforme você for salvando as alterações, ele já vai atualizando aqui no emulador. Essa janelinha aqui, você pode até fechar ela, que já foi startado o emulador. Enquanto isso, vou mostrando aqui para vocês em relação ao item que eu comentei lá do Android SDK Manager, que é onde você configura o kit de desenvolvimento do seu aplicativo. Então, por exemplo, ó, eu tenho instalado aqui o Android 9, né? Android 9.0. Então eu pude utilizar ele lá na criação do meu emulador. Caso você queira usar essa mesma versão, pode usar, desde que você tenha ela pré-configurada aqui, pré-instalada, senão você pode usar uma outra versão que você tenha. E aqui é possível você configurar e instalar qual é a API do Android SDK que você queira executar, emular dentro do seu ambiente de desenvolvimento. Vamos ver como é que ele está aqui, ó. Ele está emulando, né? Está startando o fone, mas ele vai dar a mesma ideia desse ambiente aqui que nós estamos pré-visualizando dentro aqui da estrutura. Essa janelinha, caso ela não apareça, às vezes ela fica escondidinha assim, ó, é só você ampliar, aumentar o tamanho dessa janela, ela aparece aí para vocês, tá? Caso isso venha a acontecer. Tem outras formas de eu visualizar também, né? Mas essa é uma forma que eu indico aí para vocês. Então nessa aula nós estamos finalizando, vamos esperar só terminar de startar o emulador aqui por completo, ele já está finalizado. E aqui vamos dar uma passada novamente visual para que vocês consigam visualizar. Aí na hora que vocês forem desenvolver o layout de vocês vão no vídeo conforme o andamento da programação de vocês, vão pausando o vídeo e vão programando, vão desenvolvendo o layout de vocês, fazendo algumas alterações. Sugiro que vocês pesquisem outras configurações para melhorar, modificar, dar um visual até mais elegante desse que eu apresentei para vocês. Vamos ver se ele finalizou aqui o emulador. Ainda está terminando de fazer o deployment, né, dentro do ambiente ali do emulador. Essa primeira vez é assim mesmo, ele demora um pouquinho mais, mas depois ele estabiliza e você só modifica, salva, ele já atualiza automaticamente aqui no seu ambiente de desenvolvimento. Eu vou finalizando essa aula por aqui para não ficar muito longa. Assim que ele terminar de carregar aqui no emulador, eu volto e mostro para vocês. Até mais.